Olá, caros colegas, estou novamente aqui com vocês, eu, Caroline Tchivensky Jockstein, venho lhes trazer um outro assunto relevante para aqueles colegas que militam na área de recuperação de crédito e também o público em geral que está acompanhando, que acompanha essa mudança, essa dinâmica legislativa com a finalidade de alavancar a economia, de manter os postos de trabalho e assim garantir a subsistência, a manutenção da situação financeira e econômica de diversos brasileiros. Vamos falar hoje sobre a PL 1397 de 2020, mais precisamente o artigo 3º, o qual prevê: durante o período de que tratam as seções 1 e 2 deste capítulo, ficam suspensas as ações judiciais de natureza executiva que envolvam discussão ou cumprimento de obrigações vencidas após a data de 20 de março de 2020, bem como ações revisionais de contrato, verificadas na vigência dos prazos mencionados nos artigos 4º caput e 5º, inciso 3º desta lei. Vemos então um efeito devastador sobre os credores e também parceiros que atuam em conjunto com esses credores quanto a essa previsão da PL 1397. Conforme o texto, essa suspensão, qual seja de 60 dias, que é mencionada em um outro artigo da PL, ela possui efeito sobre os processos executivos. Ou seja, não incide sobre aqueles processos que são na fase de conhecimento, mas que buscam a recuperação de bens, como é o caso da busca e apreensão. Pois bem, qual é o efeito dessa legislação? Muitos credores não vão satisfazer seu crédito. Como mencionado, inclusive, um artigo que foi desenvolvido de minha autoria, os credores também sofrem com essa recuperação, com essa atual situação que vive o país no momento, porque não tem seus créditos satisfeitos em razão de perdas de postos de trabalho. Então, com isso, os devedores não conseguem pagar e os credores também não conseguem arcar muitas vezes com necessidades básicas de subsistência de sua família e dele próprio. Pois bem, vamos lá, fazer uma outra análise legislativa de um artigo do Código Civil. Vamos ver aí na tela. Qual seja o artigo 421 caput, ele prevê o que? A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E no parágrafo único temos uma previsão muito relevante. Fiquemos aí atentos. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. Então, vemos aí uma divergência da previsão contida no artigo 421, parágrafo único, e o artigo 3º. Como pode o credor não exercer um direito de satisfazer o seu crédito em razão de uma suspensão dessas ações de execução? Isso, ao meu entender, já as escusas àqueles que entendem no sentido contrário e o devido respeito, mas estamos diante de uma intervenção que atenta, que vai de encontro contra esse princípio da intervenção mínima do Estado. Ou seja, é uma legislação que afronta o princípio até do consensualismo. O que prevê esse princípio do consensualismo? É um princípio que prevê o quê? Que a previsão, o acordo de vontades, ele demonstra o quê? O consenso das partes. As partes acordaram naquele sentido. Então as previsões, aí já estamos falando de um outro princípio da obrigatoriedade, elas devem ser cumpridas.
as previsões contratuais, elas têm força de lei entre as partes. Então, o que vamos ver? Existe previsão, vamos ficar atentos aí, existe previsão no artigo 421 acerca da liberdade contratual. Eu tenho a liberdade de contratar, eu tenho a liberdade de prever acerca de prazos, acerca de condições de pagamento, acerca de condições de oferecimento dos serviços e produtos. No entanto, eu não irei poder exercer o meu direito de executar ou de continuar com essa execução, que me é direito, não pagou. Então, eu tenho direito, em razão do princípio da obrigatoriedade, da consensualidade, como já mencionamos, de promover essa execução contra o devedor. Não vamos poder, em razão dessa PL, por esse prazo previsto na PL, caso ela venha a passar por todo o processo legislativo e seja aí alavancada a uma lei ordinária. Então, vamos lá, a problemática. O legislador, ele não pensou, com o devido respeito, novamente, também ao legislador, que é uma generalidade. O legislador ele abrangeu isso para todos os devedores, mas nem esse benefício para todos os devedores, mas nem todos os devedores estão prejudicados com com os efeitos do Covid-19. E mesmo que estejam prejudicados, apesar de estarmos aí sempre de forma bem sensível, todos aí torcendo pela melhora e sofrendo junto com essas pessoas que não estão conseguindo garantir a sua subsistência, mas é temeroso suspender essas execuções em razão desses efeitos, até porque o credor ele também necessita da satisfação do crédito para manter as suas atividades e muitas vezes para manter até a subsistência de si próprio e da sua família. Então, vamos ver esse efeito. Muitas vezes o credor, a depender do caso concreto, ele vai sofrer mais até que o devedor. Então, a medida mais sensata, ao meu ver, é estudar caso a caso. Se o juiz entender de uma ação passiva, de uma ação de revisão, de uma ação que visa apenas a suspensão desses pagamentos, ele analise e entenda necessário, em razão da situação fática, concreta, por suspender em medida de tutela provisória, então, que faça, obedecendo, claro, os parâmetros das nossas fontes do direito, inclusive sobre as aplicáveis à teoria da imprevisibilidade, que muitas vezes elas são interpretadas de uma forma divergente, e existe também um artigo de minha autoria que explica sobre essa teoria, mas deve ser analisado de caso a caso. Agora, aplicar de uma forma generalizada vai causar um efeito desastroso. Então, você tirar de um para dar para outro. Isso pode prejudicar muito o credor e os seus parceiros e, sobretudo, a própria legislação, porque, como vimos, o artigo 421, ele é em sentido contrário ao artigo 3º da PL. Aí, vamos lá fazer uma outra análise. Se existe uma divergência legislativa, vamos ter que aplicar os critérios de interpretação. Entre esses critérios está o da hierarquia, que prevê o quê? A lei hierarquicamente superior, ela deve prevalecer. Então, o Código Civil deverá prevalecer sobre uma futura eventual lei ordinária que venha a ter esse tipo de previsão. Espero que tenha contribuído para vocês e caso queiram outros temas, por gentileza, podem sugerir, podem comentar, que estaremos aqui à disposição. Muito obrigada pela companhia.